rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, 15 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para as atividades? Vai! Na aula passada, tivemos a oportunidade de estudarmos um pouco sobre função nitrogenada, não é? Onde falamos sobre as aminas, as amidas, nitrila e nitrocomposto, de uma maneira bem resumida. Hoje, espero que vocês compreendam um pouco mais a respeito disso, que vamos abordar também, beleza? Na aula de hoje, iremos retomar tudo o que foi estudado ao longo da segunda unidade, mais especificamente sobre função oxigenada e função nitrogenada, tá? Onde falamos sobre as cetonas, os éster, sobre nitrila, enfim, sobre essas funções que está presente no nosso dia a dia. Então assim, turma, hoje iremos refrescar um pouco a nossa cabeça a respeito dos assuntos que foram estudados. Como vocês estão vendo aí, função oxigenada, estudamos a respeito das cetonas, do éter e do éster. Também estudamos a questão da função nitrogenada, mesmo que de maneira breve, mas estudamos a questão da amina, amidas, nitrila e nitrocomposto, tá? Irei apresentar essa função nitrogenada um pouco mais ampla na aula de hoje, tá ok? Função oxigenada, cetonas. Então assim, professor, o que é cetona mesmo? Vamos relembrar, vamos refrescar hoje, tá? A respeito dessa função oxigenada. Cetonas são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de função oxigenadas. Na sua composição, consta carbono numa ligação dupla com oxigênio, o que recebe o nome de carbonila. Observe aí a ligação abaixo, né? Temos dois radicais ligados a um carbono e o carbono com duas ligações diretas ao oxigênio, né? Que essas duas ligações entre o carbono e o oxigênio recebe o nome de carbonila. Beleza, turma? Lembre-se disso. As cetonas podem ser encontradas na natureza, em flores e frutos e até em nosso organismo, em pequena quantidade, fazendo parte dos corpos cetônicos na corrente sanguínea. Esse composto é empregado para fabricar alimentos e perfume. Turma, cetonas podemos encontrar como explico aqui agora e dando outros exemplos. Tá? Cetonas têm relação com cheiro, aquilo que emite cheiro, porém nem sempre podemos consumir, ok? Como exemplo, o perfume. O perfume, a função dele é emitir cheiro, não é? Lembra do experimento que fizemos do perfume? Pois bem, quando falamos de cetonas, são exemplos de situações que emitem cheiro, mas que não podemos consumir. Ah, professor, mas aí fala na questão de flores e também de alimentos. Sim, como exemplo, um shampoo de pêssego, imagine aí. Para produzir aquilo, precisou extrair o tipo de cetona do pêssego para colocar no shampoo. Mas o shampoo, a gente não se alimenta dele, ele é utilizado para lavar os cabelos e não para comer, entendeu? Temos também o difusor de cheiro, de alecrim. Ou então essência de passar de alecrim, feita à base de alecrim, ou à base da alfazema, um exemplo. Então é extraído a cetona desses, no caso dessas flores e desses alimentos, para a produção, no caso de perfume ou de shampoo, enfim, essências, tá? Então a extração, a cetona está presente na questão do cheiro, mas voltado para esses elementos que não podemos consumir, não podemos ingerir, tá?
Função oxigenada do éter e éster. Como era muita coisa que precisaria ser colocada aqui, turma, eu dividi em duas cores. Então, a parte que está de preto é voltada para o éter e a parte que está de vermelho é voltada para os ésteres, que é o mesmo éter, porque está no plural, tá? Então, assim, o éter é uma função orgânica oxigenada. Isso é, apresenta o elemento químico oxigênio além de carbono e hidrogênio, conforme vem aí abaixo, né? Ele está entre dois radicais. Mas o éter também ele precisa ter ligação com o carbono e o hidrogênio, beleza? Então, assim, professor, onde é que encontramos o éter? O éter é encontrado mais em solventes orgânicos inertes, aliás, desculpe, utilizado na extração de essência como flores, madeira, etc. Utilizado na extração de diversos óleos e gorduras, ou seja, o éter ele é mais, como posso dizer, ele é uma substância química produzida em laboratório, utilizado principalmente como solvente, tá? Como assim, professor? Você pode utilizar o éter para absorver a essência, um exemplo o palo santo, que é uma madeira utilizada como essência, que tem toda uma cultura ainda mais xamânica, né? E quando extrai o óleo, algo assim do tipo, pode utilizar o éster para absorver, né? Deixa ali de molho e ali extrai a essência desse pau, no caso, tá? Então o éter ele é utilizado mais como solvente. Ele foi utilizado também há algum tempo atrás como anestésico, tá? Porém, por ser muito forte, por ser inflamável também e causar vários sintomas, ele foi deixado de lado e substituído por outros tipos de anestésicos, tá? Aí vem a linha dos ésteres. Os ésteres orgânicos são os mais estudados na química. Eles são formados pelo processo de esterificação, ou seja, pela reação química entre um álcool ou fenol e um álcool carboxílico. Geralmente eles conferem cheiro e sabor de frutas a alimentos, como os doces, sorvetes, pastilhas, refrescos, xaropes, etc. A exemplo, o Danone caseiro que fizemos na aula sobre o éster, né? Que vem a substância flavorizante. Na substância flavorizante temos as substâncias voláteis onde está presente o éster, né? Que aí, diferente da acetona, o éster ele dá cheiro e sabor aos alimentos e a gente pode consumir. Como assim, professor? A gelatina, por exemplo. Ali o que dá aquele cheiro do morango e o sabor do morango é a substância flavorizante, tá? A qual pertence à linhagem dos éster, né? Pertence ao éster. Temos também refresco, pastilha, bala de menta, bala de não sei o que, Danone disso, Danone, tudo. Todos esses alimentos que é produzido, que é industrial, conhecido, né? Aquilo que a gente precisa desembrulhar, enfim, para poder consumir, que possui cheiro e sabor de fruta, tudo possui substância flavorizante e pertence à função oxigenada do éster. Se você vai no mercado e compra aquela massa de fazer bolo que já vem com um sabor, exemplo, de laranja, ou de erva doce, ou, enfim, de baunilha, o cheiro e o sabor desses alimentos são derivados dessa substância flavorizante, turma, ao qual pertence a função oxigenada dos ésteres. As balas, pastilhas, refrigerantes, tudo que for industrial, que tiver cheiro e sabor de fruta, ou até mesmo de ervas, né, como a erva doce e a baunilha, é composto por substância flavorizante que pertence ao éster. Partindo agora, aliás, para a função nitrogenada, onde iremos tratar sobre as amidas e aminas. As aminas são bases orgânicas obtidas a partir da substituição de um ou mais hidrogênio da amônia, que é o NH3 e NH3, por grupos orgânicos, tá? Exemplos de aminas no nosso dia a dia. Nós temos exemplos de aminas: a produção de sabão, produção de sais de amônia usados em condicionadores para cabelos, corantes, exemplo, a anilina, e medicamentos, a nicotina, a cafeína, morfina e também a cocaína.
todos esses elementos possuem as aminas. E a amina também, uma função nitrogenada que é produzida em laboratório, tá, turma? É produzida em laboratório. Agora, em vermelho, vamos falar a respeito das amidas. As amidas são funções nitrogenadas caracterizadas pela presença do seguinte grupo funcional, que é essa imagem que está ao lado aí, né? Que é o carbono ligado ao nitrogênio e também com uma carbonila, né? Que são duas ligações com o oxigênio, tá? Tá logo ao lado para vocês observarem. Então, assim, professor, onde as amidas estão presentes no nosso dia a dia? Trouxe aqui dois exemplos. Penicilina, que é um antibiótico para tratar doenças infecciosas, tá bom? E ureia, utilizada na produção de resinas e medicamentos. Umedecente e hidratante em cremes e pomadas. Produção de fertilizantes agrícolas. Então, assim, as amidas também, turma, elas são produzidas em laboratório, tá? E também é tóxica. Mesmo que tenha no remédio ou em outros pomadas, mas não é utilizado somente a amida. A amida só que uma pequena quantidade que não faz mal ao nosso organismo, tá? Mas ela em grande quantidade, ela pode levar à morte, tá bom? E também temos aí o exemplo, a ureia. Ureia, ainda mais para quem trabalha na agricultura, na parte de adubo, ureia é um exemplo também, é um tipo de adubo que é utilizado na agricultura e ele possui ureia em sua composição, tá? Então, além da ureia, temos também os fertilizantes agrícolas que levam a amidas. E a gente sabe que fertilizantes, eles pode levar à intoxicação, pode levar até a morte, a depender da maneira que você vai utilizar e caso consuma, né? Que espero que isso daí é uma coisa que não deve acontecer, mas tem gente que, enfim, né? Paciência. Então, assim, por isso que todas as vezes que vai se fazer a aplicação de fertilizante na produção, é necessário estar todo equipado, porque possuem em sua composição diversos elementos químicos e que ao inalar você pode ser intoxicado e você pode aderir possíveis doenças ao qual vai levar à morte ou a problemas de saúde que você vai ter que tratar durante a vida toda, tá? Na função nitrogenada, nitrila e nitrocomposto, que é o que vamos estudar agora, mais especificamente as nitrilas. São substâncias orgânicas obtidas por meio da substituição do hidrogênio presente no gás cianídrico, o HCN, por um grupo ou radical orgânico, conforme mostra a reação química abaixo, né? Que a gente pode ver o hidrogênio ligado a uma carbonila, né? No caso, sem ser com o oxigênio, e sim com o nitrogênio, tá? Que pode ser também um radical com carbono e a carbonila no hidrogênio, ou vice-versa, como vocês podem observar aí. A nitrila está presente em sementes de várias frutas, como pêssego, cereja, maçã e uva. Mas a concentração dessas substâncias nessas sementes é tão pequena que não nos causa mal algum. As folhas e as raízes da mandioca brava também são exemplo de fontes de amigdalina, que é a mesma nitrila. Por isso, antes de ser servida como alimentação para o gado, ela deve ser picada e colocada no sol para que o HCN evapora. Então, assim, turma, onde é encontrado a nitrila no nosso dia a dia? Ela é basicamente encontrada, como falou aqui, em sementes de algumas frutas, só que em pouca quantidade. E eu trouxe esse exemplo aqui porque eu acho que é o mais claro. A gente já ouviu muito dizer, não é, que o animal, quando come a mandioca brava, ou não só a raiz, como o caule, né, que a gente conhece por maniva, outros por manaíba, enfim, ela embebeda, né, ou bebe a manipoeira também, o gado embebeda, que o povo diz. O que é essa embebedar? É a questão da quantidade de nitrila que existe no caso na mandioca e outros elementos químicos, que faz com que isso aconteça, levando em alguns casos até a morte.
Então, assim, a mandioca ela é rica em proteínas, ela tem a parte boa, mas para isso ela precisa passar por toda a produção, entendeu? Então, por isso que ela deve ser ralada, lavada, né, que é quando tira a tapioca, e depois de imprensada, ela é usada de novo e depois passada no forno, porque aí vai eliminar toda a toxina que existe nela, dentre elas a nitrila, tá bom? Para você utilizar a raspa da mandioca, a raiz da mandioca, ou até mesmo a manaíba da mandioca, você não pode já triturar elas e dar diretamente ao animal, porque você pode causar a morte dele, porque a quantidade de nitrila e de outras substâncias tóxicas é muito alta, tá? Então você precisa fazer com que a mandioca, né, independente de como for, raiz ou caldo que for, ela fique no sol, para que as substâncias, toxinas que tem nela, né, ainda mais a nitrila, se evapora e assim permanecer somente aquilo que é bom. E aí o gado, a galinha ou enfim o porco comer tranquilamente, sem risco algum do animal vir a falecer intoxicado pela nitrila e outros componentes químicos, tá? E além da nitrila vem também o nitrocomposto, que são compostos orgânicos caracterizados pela presença do grupo funcional nitro-NO2, que é o que vocês estão vendo aí, logo em seguida, que é um radical químico ligado a um nitrogênio, uma carbonila para um oxigênio de um lado e uma ligação comum para outro oxigênio do outro lado, tá, turma? Então essa é a representação dos nitrocompostos. E assim, o nitrocomposto é bastante utilizado como solvente de substâncias orgânicas e apresenta como características principais ser insolúvel em água e é tóxico, tá? Então, o nitrocomposto, assim como a nitrila, também é tóxico, porém, cada qual é encontrado em uma situação e é utilizada em situações adversas, né? Diferentes. Os nitrocompostos aromáticos são muito reativos e, por esse motivo, são utilizados na fabricação de explosivos, tá bom, turma? Então, os explosivos que a gente conhece, não é? Que lá que a gente vê no desenho TNT e outros mais, a bombinha agora de São João, nessa época o pessoal solta. Então, é rico, possui, aliás, o nitrocomposto em sua composição, aquele cheiro ruim de pólvora que, enfim, que a gente sente quando estoura uma bomba, quando dá um tiro com a espingarda ou uma coisa assim, que sobe aquele fedor de pólvora, é um cheiro também pertence à função nitrogenada do nitrocomposto, tá? Essa foi a revisão dos assuntos que estudamos ao longo dessa segunda unidade, mais especificamente sobre função nitrogenada e função oxigenadas, tá, turma? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido onde encontramos cada situação que foi explicada, tá? E a questão da quantidade, porque muitos dessas funções são extremamente tóxicas, tá? Faz muito mal ao nosso organismo, tá bom? E assim, nada de querer fazer experimento, nada de querer saber, não. É importante que você saiba que possui isso e que faz mal ao seu organismo, tá? Para que você previna ou ver alguém que esteja utilizando de uma maneira inadequada, saber que aquilo pode ser prejudicial à sua saúde, tá bom? Então, assim, fiquem cientes, tá? Professor, mas tem algumas dessas substâncias desses grupos de função oxigenada e nitrogenada que está presente no nosso dia a dia. Sim, tem. Porém, numa quantidade que não faz mal ao nosso organismo, tá bom? Que não faz mal ao nosso organismo. Em pequena quantidade, tá? Porque em grande quantidade pode vir a fazer, tá bom? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Atividade de hoje, turma. O que é que vamos fazer? Vamos responder ao Google Formulário, tá? Com algumas questões voltadas para a função oxigenada e função nitrogenada, tá? Espero que vocês consigam relembrar o que foi trabalhado ao longo dessa segunda unidade para poder responder ao Google Formulário, tá?
Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de revisar tudo que estudamos ao longo da segunda unidade sobre função oxigenada e função nitrogenada. Revisamos tudo que vimos a respeito das cetonas, dos éster, dos éter, da nitrila, do nitrocomposto, das aminas e das amidas. Tá? Tudo isso são funções oxigenadas e funções nitrogenadas. E a essência deles todos é que possuem sua base, no caso, função oxigenada, o oxigênio, e função nitrogenada, o nitrogênio. Tá? Em seguida, vocês foram orientados a realizar a atividade que consiste em responder ao questionário no Google Formulário. Tá bom? Então, assim, por hoje é só. Vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade. E qualquer dúvida, vocês já sabem que é só me procurar, beleza? Lembrando também que essa atividade ela deve ser entregada no máximo até dia 19, pois é o dia que finaliza a unidade. Então, toda qualquer atividade que for passada referente à segunda unidade, eu vou receber até o dia 19, que é o dia que se encerra, tá? Então, quem está adiantado, parabéns. Aqueles que ainda estão atrasados, fiquem atentos, tá? É só até dia 19, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima atividade. E qualquer dúvida é só procurar o professor. Beleza? Zumba, 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 zumba.